Oi, gente, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é de análise de livro e o livro da vez é O Conde Enfeitiçado, o sexto livro da série Os Bridgertons. Bom, pessoal, a série Os Bridgertons foi escrita pela Julia Quinn e é uma série de livros que passa sobre a história de amor de cada um dos irmãos Bridgertons, que é uma família com 8 irmãos. Então, são 9 livros, um para cada irmão e mais um que meio que reúne tudo. E esse aqui é o sexto, O Conde Enfeitiçado, que foi escrito sobre a personagem Francesca, que é uma das irmãs da família. Essa aqui é a minha edição. Ela é uma edição de bolso, bem pequenininha. Ela é uma edição de luxo. Foi uma coleção especial que foi feita. Eu gosto muito dela, ela é muito prática de ler. E ela é bem para imitar os livros que as meninas liam naquela época. Ela é muito boa. Eu não sei ainda se ela tem disponível para compra de todos os livros, mas eu gosto muito, mas tem outras edições também. Antes de eu começar a falar sobre o livro, gente, se você gosta desse tipo de conteúdo e ainda não é inscrito aqui no canal, não deixe de se inscrever. E se você tiver interesse em comprar esse livro aqui, nessa edição, em outras edições, ou qualquer outra coisa na Amazon, vocês podem utilizar o meu link que tá aqui na descrição do vídeo, que automaticamente vocês me ajudam com o canal. Bom, gente, eu vou falar primeiro do livro sem spoilers, sem entregar nada. Quando eu começar a entrar nessa parte que tiver spoilers, eu aviso vocês. E falando sobre a Francesca, ela é uma menina um pouco mais reservada, um pouco diferente das outras meninas de Bristons. Ela me lembra até um pouco a Daphne, que foi a protagonista do primeiro livro. Mas, por exemplo, ela é mais reservada que as irmãs com idade mais próxima a ela, como a Heloise e a Hyacinthe. Então, ela às vezes se sente um pouco sufocada junto com os Bristons, porque é muita coisa acontecendo, muita informação, todo mundo ali muito pra cima, muito extrovertido, e ela já é mais reservada. Então, ela sentia essa necessidade de sair um pouco do ninho dos Bristons. E veio a calhar que ela se apaixonou pelo John, um conde da Escócia, e viveu uma linda história de amor, se casou com ele e foi morar na Escócia. Então, longe de todo o tumulto da família dela, não que ela não ame a família dela, não sentia saudade, mas era um pouco mais em paz, um pouco mais transmitindo a personalidade dela, a paz que ela procurava. E ela se apaixonou loucamente pelo John e foi morar na Escócia. O livro já começa com ela já casada, ela já tá nesse contexto com o John. Então a gente não vê muito sobre como eles se conheceram. Eles mencionam, sim, em algumas partes, mas é bem por cima de uma forma superficial, porque ela acaba ficando viúva depois de 2 anos. Então a grande história da Francesca, ela não é com o John. A gente vê muito do que ela passa com o John, do que ela sofre com a morte dele, porque ela era muito apaixonada, ela amava ele de paixão. Então, ela sofre muito quando ele morre. E a outra pessoa desse livro, gente, é o Michael. O Michael é primo do John e desde que o livro começa, ele fala que ele se apaixonou pela Francesca a primeira vez que viu ela. A primeira vez que o Michael viu a Francesca foi na festa de noivado da Francesca e do John. Então, ele viu a Francesca, se apaixonou por ela, mas ela era noiva do primo dele. Só que o John não é só primo do Michael, eles foram criados como irmãos. Então, ele é como se fosse um irmão pra ele, melhor amigo, confidente, tudo nessa vida. Então, por mais que ele achou a Francesca linda, maravilhosa, interessante, realmente teve aquele amor à primeira vista com ela, ele nunca levou isso adiante, nunca deu bola, sempre manteve a amizade com o John e com a Francesca, porque ele vivia na casa deles. E ele e a Francesca tinham uma amizade muito assim de cunhado e cunhada, até um pouco mais como melhores amigos mesmo. Porque ele não tinha muito, assim, um filtro com ela, eles conversavam sobre tudo. Então é bem legal de ver essa construção da amizade deles também, enquanto o John é vivo ainda. Quando o John morre, quem assume o lugar dele é o Michael, porque o Michael é o próximo na linha de sucessão. Porém, não pode assumir o lugar dele ainda, porque se a Francesca estivesse grávida, o filho da Francesca seria o novo conde. Então tem toda essa espera aí nesse tempo, e logo depois que isso acontece, o Michael fica revoltado, ele não consegue aceitar bem a morte do primo, do irmão dele, e ele acaba, enfim, rejeitando a Francesca em muitos momentos, não estando próxima para ela nos momentos de dor dela, não compartilhando com ela a dor que ele sentia também, porque ele se culpava muito, ele achava que talvez porque ele desejou a Francesca, por isso que ele morreu, e ele começa a assumir um monte de coisa que ele não queria, ele nunca desejou a vida do John, e ele se sente culpado por causa disso, então ele acaba se afastando da Francesca. O livro é bem mais em perspectiva do Michael do que na perspectiva da Francesca. Só que daí se passam 4 anos no livro, o Michael é o conde, ele acaba indo se mudando pra Índia nesse meio tempo, ele até tenta trocar cartas com a Francesca, mas a Francesca não responde, porque,
enfim, vocês vão entender melhor quando vocês lerem o livro. E ele volta, ele volta pra Inglaterra, a Francesca sai da Escócia, vai pra Inglaterra bem naquele momento ali de alta temporada, porque a Francesca chega à conclusão de que ela quer achar o marido, ela quer ser mãe, e ela já tá em luto há 4 anos, tá na hora de ela se abrir para o mundo. Ela tem plena certeza que ela não vai se apaixonar de novo, que nem ela se apaixonou pelo John, mas ela quer pelo menos um homem decente para que ela possa formar uma família, para que ela possa ter um propósito ali, nos dias dela. Então, eles acabam se reencontrando na Inglaterra depois de 4 anos. E a gente vai ver o desenrolar disso, se o Michael ainda tem sentimentos, se ele não tem, se a Francesca vai achar outra pessoa. Enfim, aí a gente vai acompanhando a história de amor dos dois. Por ser na perspectiva do Michael, eu sinto que falta muito sentimento da Francesca no livro. Eu gostaria muito mais de saber os sentimentos da Francesca do que a gente sabe. Tem perspectiva da Francesca também, mas é mais a perspectiva do Michael, em maioria. E o Michael é um dos poucos, se não o único personagem de Bridgerton masculino que gosta da protagonista desde o início. Que não tem aquele período tipo, ai, não sei se ela é sem graça, ai, eu não quero me apaixonar, ai, eu não quero não sei o quê, ai, não sei o quê. Ele não sabe se gosta, se não gosta, se acha atraente, se não acha. O Michael não. Ele não podia gostar dela e ele gostava dela desde o primeiro minuto que ele viu ela. Então, isso muda muito o tom do protagonista masculino do que a gente estava acostumado nos outros livros. E é uma coisa muito, muito, muito positiva. Outro ponto um pouco negativo nesse livro, que eu reclamei no 5º livro também, que é a falta dos outros Bristons. A gente vê muito pouco os outros Bristons. Menção honrosa pro Colin, que é maravilhoso nesse livro aqui. Ele aparece em momentos estratégicos, conversa muito com o Michael e é sensacional. O Colin, meu preferido pra sempre. Ele é muito engraçado e a pulguinha que ele coloca atrás da orelha do Michael é sensacional. É o que engatilha o livro em mais de um momento. Então é muito bom. A gente vê um pouco também da Violet ali com a Heloise, mas a gente vê pouco da família Bristol. A gente vê muito a Francesca vendo os sobrinhos dela e querendo aquela família pra ela, querendo aquela história de amor e sofrendo um pouco porque ela deveria ter tido essa história com o John e ela não teve. Então, é muito da motivação dela também pra querer ter uma família, porque ela vê a família feliz que as outras pessoas da família dela construíram. Então, ela quer isso pra ela. E o ponto importante é que esse livro se passa mais ou menos ao mesmo tempo que o 4º livro. O Colin recém voltou de viagem, o Colin não se casou ainda. E a gente descobre mais pro fim do livro que o Colin está para se casar. Então, se passa mais ou menos no mesmo tempo que o 4º livro. Inclusive, a gente vê momentos desse livro em bailes que tu consegue conectar com o momento de bailes do 4º livro. É muito bem feito assim, e mesmo assim não deixa explícito, sabe? Eu sei porque o 4º me marcou muito esses momentos de baile por causa da Lady Whistledown. Então a gente consegue reconhecer um pouco qual baile que a Francesca está se referindo. A Lady Whistledown não aparece nesse livro, mesmo sendo no momento que ela ainda existia lá no 4º livro, ela não aparece. O início dos capítulos desse livro aqui são cartas que a Francesca manda ou que a Francesca recebe nesse meio tempo. E eles são muito mais bem contextualizados do que os inícios de capítulos do 5º livro. Faz sentido o que a Cassie está dizendo com o que está acontecendo no capítulo, sabe? Então ele é melhor trabalhado do que no 5º livro, que foi uma coisa que eu reclamei um pouco. Mas, de qualquer forma, eu sinto falta da Lady Whistledown e sinto falta deles mencionarem ela. Assim como no 5º não menciona sobre a descoberta da Heloise a respeito, aqui se passa enquanto ela ainda existe e eles não mencionam ela. Isso é uma coisa que me incomoda muito. Parece que a autora decidiu cortar a Lady Whistledown de tudo e simplesmente, tipo, não menciona mais. Eu achei isso muito esquisito. Porque tudo bem não colocar as colunas dela no início, porque talvez não faça sentido com o livro. Mas nem menciona a existência dela quando a Francesca tá no baile, quando a Francesca tá falando com o Michael, entendeu? Então, assim, eu não entendo direito por que eles fizeram isso, mas eu não gosto. Acho que consigo dar uma ideia bem geral pra vocês também, né, do livro, gente, do que me incomoda, do que não me incomoda, sem entregar muito. A minha nota pra esse livro foi 9 de 10. Ele não é tão bom que nem os outros, mas ele é bom, ele é muito melhor do que o 5º. Então eu já fui por esse com uma expectativa mais baixa, porque o 5º me decepcionou, que nem eu falei aqui em vídeo pra vocês. Mas esse aqui, ele é muito bom. Ele não é perfeito por causa de algumas questões que eu já comentei, algumas outras questões que eu vou comentar também. Mas ele foi muito bom, eu li ele bem mais rápido e vale muito a pena a leitura. Agora entrando mais especificamente, gente, em partes que tem a minha opinião, por que eu comentei que eu queria ver um pouco mais o sentimento da Francesca? Porque o Michael teve 4 anos e mais 2 anos de casamento da Francesca pra processar que ele gostava da Francesca. Depois ele teve mais 4 anos pra processar que ele ainda gostava da Francesca, que ele ainda pensava neles. Inclusive, as cenas que eles se encontram na biblioteca
eu não sentia química nenhuma entre os dois quando o John estava vivo, ou logo que o John morreu, antes do Michael ir pra Índia. Mas quando eles se encontram na biblioteca, a química explode. Eu não sei como a Julia Green conseguiu fazer isso, mas no momento que eles se encontram ali, que estão os dois solteiros, os dois querendo alguém, cara, a química é sensacional e a partir dali eu já comecei a torcer por eles. Só que o Michael teve tempo pra processar. Quando o Colin fala pra ele, mas por que tu não pede ela em casamento então? Por que tu não se casa? E ele processa aquilo durante dias, até ele de fato tomar uma iniciativa com a Francesca. Ele teve tempo pra processar. E a Francesca meio que não tem tempo pra processar. Meio que o Michael cai de colo com a ideia pra ela. Ela flerta ali com ele e tal, mas ela não faz ideia da extensão do sentimento do Michael. Então, quando ele propõe casamento pra ela, quando eles se deitam juntos e ela gosta, enfim, desse momento, ela se sente muito culpada. A culpa que o Michael conseguiu trabalhar durante os anos, a Francesca não teve esse tempo. Então, às vezes pode aparecer de forma um pouco brusca a forma como ela aceitou tudo, justamente porque ela não teve esse tempo que a gente não conseguiu ver, de fato, a fundo o sentimento dela. A cena que ela vai no cemitério e ela conversa com o John é maravilhosa, é muito bem feita, é totalmente o sentimento dela ali, e o Michael chegando lá e decidindo se casar, é muito bem feita. O que eu não gostei foi que o que deu o pontapé inicial pra ela querer casar, querer não se importar com a opinião dos outros, foi o fato de que o Colin estava se casando, e depois que a Heloise ia se casar, e ela se sentiu um pouco pra trás na família dela. Eu não gostei disso, achei que isso não teve sentido nenhum. Pode ser que ela iria querer se casar mais por causa disso? Acho que sim, mas eles já estavam construindo um relacionamento em que ela estava pensando em se casar com ele. Acho que não precisava disso, sabe? Podia ter mencionado, mas não podia ter pesado tanto na decisão dela, na minha opinião. De qualquer forma, é ótimo ver ela querendo experimentar coisas novas, que o Michael desperta outro lado nela, que nem ela fala. Com o Joe, ela sempre foi apaixonada, mas ela tem um negócio com o Michael que é uma paixão, que é um fogo que ela não tinha antes, e que ela vê muito nesse livro, a gente vê muito, e é legal ver ela se descobrindo. É uma das melhores coisas do livro, é o Michael, tipo, tentando puxar ela pro amor que ele já sente, ele já tem certeza que ele sente. Porque nos outros livros é um pouco diferente, né? A gente tem esse momento do protagonista masculino, às vezes, percebendo que gosta da menina. Aqui não, ele já percebe de cara e ele quer ela e ele vai lutando com ela. E o Colin maravilhoso, como eu falei, menção honrosa, porque ele deu o pontapé inicial pro Michael 2 vezes. Então, é muito bem feito. E eu gostei muito do livro ter acabado com a carta da mãe do John, dando a bênção pra Francesca e pro Michael. Falando pra eles que o John não iria querer nada além da felicidade deles e que ela tava muito contente também. Então, gosto muito, achei maravilhosa a forma de terminar o livro desse jeito. E outro ponto positivo também foi o fato da Francesca ter assumido as responsabilidades de conde enquanto o Michael estava na Índia. Que é uma coisa que é difícil de ver nessa época, mas ela assumiu, ela cuidou da comunidade, cuidou dos deveres que eram do John, do Michael e afins. Maravilhosa, porque ela é super inteligente, ela é super pra cima, ela realmente é diferente das outras irmãs Bristons, dos outros irmãos Bristons. Então, gostei muito dela. Eu acho que ela virou a minha Bristol feminina preferida, porque eu gostava mais da Daphne, depois da Heloise, porque eu gostava muito da Heloise, que o livro da Heloise foi uma decepção. Então, a Daphne se tornou minha Bridgerton preferida, e agora, com certeza, é a Francesca, porque ela é muito diferente, ela tem um espírito leve, enfim. Gostei muito do livro, nota foi 9 de 10. Como eu falei, teve vários defeitos ali que me incomodaram, por isso que não foi um 10 nesse aqui, mas valeu muito pela leitura e me deu um gás muito maior para ler o próximo. Se vocês já leram esse 7º livro aqui, se vocês gostam da Francesca, se vocês não gostam, deixem aí nos comentários o que vocês acharam. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Beijos!